Quem foi Abissag e qual o seu papel na história de Israel? Descubra os segredos por trás dessa figura enigmática e como sua vida se entrelaçou com a do poderoso rei Davi. Neste vídeo, vamos explorar a história de Abissag, desde sua juventude até seu encontro com o rei. Você vai descobrir detalhes fascinantes sobre sua vida, sua beleza e sua importância para o reino. A história bíblica está repleta de personagens fascinantes cujas vidas influenciaram destinos e moldaram impérios. Entre esses indivíduos notáveis encontra-se Abissag, uma mulher solteira de extraordinária beleza que desempenhou um papel crucial nos últimos dias do rei Davi. Sua história intrigante não apenas destaca sua beleza, mas também revela como seu destino se entrelaçou com os conflitos de poder da época. Apesar de a Bíblia não trazer muitas informações sobre quem foi Abissag, a jovem aparece envolvida no contexto da morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Além disso, o papel desempenhado por Abissag como companheira de Davi é muito debatido entre os intérpretes bíblicos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos desvendar os mistérios da Bíblia. Significado do nome Abissag na Bíblia. Em relação a Abissag, há algumas possibilidades para o significado de seu nome, mas estes são geralmente conjecturas baseadas na raiz das palavras hebraicas. Meu pai é um errante, ou pai do errante. Esta interpretação é derivada das palavras hebraicas ab, pai, e sagag, errar, vagar. Esta interpretação, no entanto, é bastante especulativa. A beleza de Abissag na Bíblia, de acordo com 1 Reis 1:4, Abissag era conhecida por sua extraordinária beleza, um atributo que não passava despercebido pelos que a cercavam. Em hebraico, Naara Batulsi descreve ela ressaltando sua juventude e pureza como uma jovem solteira. No entanto, sua beleza era apenas um aspecto de sua história intrigante. Abissag, a Sunamita. Abissag é descrita na Bíblia como uma jovem virgem natural de Sunem. A cidade de Sunem ficava a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte Gilboa, no território da tribo de Issacar. Josué 19:18, 1 Samuel 28:4, 2 Reis 4:8. Devido ao fato de as letras L e N aparentemente serem trocadas em alguns materiais da antiguidade, alguns comentaristas observam que o designativo Sunamita e Sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico. Se isso estiver correto, então ambos os termos indicam uma mulher de Sunem. Com base nessa possibilidade, alguns poucos estudiosos sugerem que Abissag pode ter sido a mulher citada poeticamente no livro de Cantares de Salomão. No entanto, não há evidência alguma disso, e a maioria dos intérpretes considera essa hipótese absolutamente improvável. Abissag na Bíblia, a cuidadora do rei Davi. O texto bíblico também diz que Abissag era uma mulher muito formosa. A Bíblia informa que no final da vida do rei Davi, ele teve muita dificuldade em se manter aquecido. Os servos o envolviam com muitas roupas, mas ainda assim ele não se aquecia. Então, os servos do rei mandaram procurar em todo o reino de Israel uma jovem donzela para estar perante o rei. Abissag não era apenas um rosto bonito na corte do rei Davi. Ela desempenhou um papel fundamental na vida do monarca em seus últimos dias. Seus deveres incluíam estar perante o rei, cuidar dele e até mesmo dormir no seu seio para que o rei, nosso Senhor, aqueça. 1 Reis 1:2. A jovem virgem encontrada foi justamente Abissag, e ela cuidou do rei Davi e o serviu. Inclusive, Abissag estava presente quando a rainha-mãe, Batseba, relembrou Davi a respeito do juramento feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. 1 Reis 1:15. No entanto, é importante notar que isso não implica que ela tenha se tornado a esposa de Davi. Seu propósito era proporcionar conforto ao velho, e suas ações eram movidas pela compaixão e respeito. O rival competidor e o destino de Abissag na Bíblia.
A Bíblia diz que após a morte de Davi, Adonias, que também era filho do rei, falou com Batseba para que ela intercedesse junto a Salomão, para que Abisag lhe fosse dada por mulher. 1 Reis 2:17. O contexto do pedido feito por Adonias foi muito turbulento. Isso porque pouco antes houve uma grande conspiração para fazer de Adonias o sucessor de Davi. Mas quando Salomão foi oficialmente ungido rei em lugar de Davi, Adonias pediu indulto temendo por sua vida. E Salomão deixou o seu meio-irmão viver. O amor de Adonias por Abisag. Em suma, o amor de Adonias por Abisag, essa jovem formosa, o converteu à destruição. O incidente envolveu a tentativa de casamento de Adonias. Foi um dos fatores que levaram Salomão a perceber a ambição de seu meio-irmão e tomar medidas decisivas para garantir seu trono. Em 1 Reis 2:17. Abisag, involuntariamente, testemunhou e influenciou os eventos que moldaram o futuro do reino. Adonias e seu primeiro golpe pelo trono. Adonias, filho de Davi e Agite, já havia tentado se autoproclamar rei durante a velhice de Davi, como relatado em 1 Reis 1:5-10. A intervenção de Natã, o profeta, e Batseba, mãe de Salomão, frustrou essa tentativa, levando à ascensão de Salomão ao trono. O pedido fatal. Para Batseba, após a morte de Davi e a coroação de Salomão, Adonias faz um pedido aparentemente inocente a Batseba, que interceda junto a Salomão para que ele possa casar-se com Abisag, a sunamita. Este evento é detalhadamente descrito em 1 Reis 2:13-25. As implicações políticas do pedido. Para entender as implicações deste pedido, é necessário compreender o contexto político da época. As concubinas do rei anterior eram vistas como parte do seu legado e, por conseguinte, propriedade do novo rei. Solicitar a mão de Abisag não era apenas um desejo matrimonial, era um ato político que implicava aspirações ao trono. A reação de Salomão e a execução de Adonias. Salomão, percebendo a ameaça implícita neste pedido, reagiu decisivamente. Ele viu o pedido de Adonias como uma segunda tentativa de usurpar o trono. A consequência foi imediata. Adonias foi executado, conforme narrado em 1 Reis 2:23-25. Esta ação consolidou o reinado de Salomão e demonstrou sua determinação em proteger sua posição e autoridade. Por fim, a história de Abisag é uma narrativa cativante de beleza, compaixão e poder. Além disso, ela era mais do que apenas uma mulher bonita no corte de Davi. Era uma cuidadora devota e, inadvertidamente, uma peça-chave nos jogos de poder que moldaram o destino de reis e reinos. Portanto, a história nos lembra que, por trás das aparências, muitas vezes existem narrativas complexas e intrigantes que merecem nossa exploração e apreciação. Abisag, uma jovem formosa que cativou reis e mudou destinos, permanece como uma figura enigmática e inesquecível na tradição bíblica. Abisag foi esposa de Davi? É verdade que os estudiosos discutem o real papel de Abisag ao lado de Davi. Alguns argumentam que Abisag foi como uma concubina ou esposa de Davi. Outros defendem que Abisag foi apenas companheira de Davi, no sentido de ela ter sido a pessoa encarregada de cuidar do rei em seus últimos dias, sem que isso signifique que ela tenha se tornado esposa de Davi. De fato, essa é uma discussão um tanto quanto complicada devido a dois fatores. Em primeiro lugar, o texto bíblico destaca a respeito de Abisag, que o rei não a conheceu. 1 Reis 1:4. Isso significa que Davi não possuiu Abisag, ou seja, ele não teve relações com ela. Essa informação pode favorecer a ideia de que inferir que Abisag tenha se tornado esposa de Davi não é algo indiscutível. Por outro lado, em segundo lugar, como Abisag foi associada à morte de Adonias, parece indicar que, pelo menos perante o reino de Israel, Abisag era mesmo considerada esposa ou concubina de Davi, ainda que eles não tenham tido relações.
A história de Abissag nos ensina sobre compaixão, lealdade e esperança. Qual valor você mais admira nessa personagem? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Afinal, a palavra de Deus merece ser espalhada. Até a próxima!